aquele viciado em séries adora ir ao cinema. Nós também. Conheça agora o programa feito pra você, cinéfilo e louco por série de plantão. Está no ar o Claquete, com muita informação e um papo descontraído. Você ficará por dentro das suas últimas novidades de séries e filmes mais bombásticos do momento. Curta as teorias mais mirabolantes das suas séries e sagas preferidas. E entre na maior nostalgia com as trilhas sonoras que marcaram a sua vida. Pega a sua pipoca e fique bem relaxado, porque o Claquete está começando. Boa tarde, pessoal, muito boa tarde. Agora são 5 horas e 1 minutinho pelo horário oficial de Brasília. Claquete está no ar hoje, neste domingão maravilhoso, essa tarde incrível, para poder levar para você aí aquele conteúdo especial, aquele conteúdo de primeiríssima qualidade que você encontra com exclusividade aqui na sua Rádio Pânico. Seja muito bem-vindo, já participe através das nossas redes sociais, Instagram e Twitter, @Rádio Pânico BR. Eu sou o Vinícius Nunes, estou aqui junto com essa dupla maravilhosa com quem eu tenho a honra de dividir a bancada, que é Ed Persona e André Cru. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. E como diria Lady Galadriel, o mundo mudou. Com certeza. Boa tarde, Vini. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pânico. Mais uma vez estamos juntos aqui no Claquete, né? O programa de hoje traz em seu tema uma questão que põe em xeque assim, o futuro da indústria do entretenimento, né? Exatamente. Olha, nós já vivemos momentos da nossa história do entretenimento, em que muito se discute até hoje qual vai ser o futuro do rádio, por exemplo. O rádio morreu. Também tem a questão da televisão. A televisão morreu. E agora a gente está mais uma vez com uma desses paradoxos, por assim dizer, do cinema. E o futuro do cinema? O cinema vai morrer? Essa que é a discussão que a gente vai colocar agora, que é sobre os reflexos dos anúncios aí dos lançamentos em simultâneo que tiveram agora dos cinemas. Tivemos aí HBO Max e os principais filmes da Warner para o ano que vem, que vão ser lançados via streaming. E aí balançou tudo. E agora? O que será do futuro do cinema? Não é, pessoal? Discussão bem interessante e mais um Claquete prestando serviço à galera aí para ajudar a entender esse momento tão complicado e de profundas mudanças que a gente passa a viver a partir de agora. Pois é, rapaziada. Então, nós vamos discutir tudo isso e muito mais, mas antes a gente vai soltar aqui os nossos patrocinadores que ajudam a Rádio Pânico a continuar aqui no ar. Isso é coisa rapidinha, é vapt-vupt. Terminou, você piscou, a gente já vai estar de volta aqui para debater esses assuntos. Tá certo? Eu me enrolei agora. Tá certo? Essa é a Web Rádio Pânico Brasil. Donadora Bikes, o seguro de bikes mais completo do mercado. Equipe especializada, assistência 24 horas, garantia da Liberty Seguros. Toda a segurança que você e sua bike precisam para aproveitar ainda mais o pedal. Peça já a sua cotação pelo WhatsApp 041 99117 8771 e ganhe vantagens exclusivas. Nos siga também no Instagram, @Donadora Bikes. Donadora Bikes, te protegendo por todo o caminho. Dark Host, uma empresa especializada no ramo de hospedagem, streaming, VPS e vinhetas comerciais. Acesse já www.darkhost.com.br. Ouça agora o que as pessoas que visitam nosso site falam da Popverso. Eu adoro o Popverso, conteúdo sempre muito divertido e cheio de curiosidades maneiras. Popverso é tudo de bom. Fala, pessoal do Popverso. Então, o que eu mais gosto no Popverso é que as matérias não são superficiais. O pessoal vai a fundo nos temas, trata com carinho e o respeito que os ícones do cinema merecem. E eu gosto bastante, né, das matérias relacionadas a livros também. Eu gosto de ler bastante e as matérias são bem interessantes e muito bem escritas. E é bom ter mais uma opção, né, de site de cultura pop pra gente
tá sempre esclarecido, sempre sabendo das novidades. Eu gosto bastante do site. Eu gosto do Popverso porque ali tem tudo o que eu curto. Tem filme, tem série, tem anime, quadrinhos. Eu praticamente nem entro mais em outros sites porque ali tem tudo. Principalmente por causa dos lançamentos da semana, que eu acompanho tudo por ali. Tá sempre atualizado. Essa é a Web Rádio Pânico Brasil. Rapaziada, falei que ia ser rápido, ia ser super rápido. Tivemos aí então os nossos patrocinadores, que é a Dona Dora Bikes, também o Popverso, que é um site de cultura pop fenomenal, popverso.com, acesse lá, você viu aí o testemunhal da galera, e também da Dona Dora Bikes, para você que quer fazer um seguro aí da sua bike, porque hoje em dia tem bike aí que custa mais do que um carro popular, então você tem que dar um trato na bichinha, bota um seguro aí, olha, tem seguros aí que cabem no seu bolso, beleza? Bora então para nossa discussão, que é o futuro do cinema, como a gente falou aí na introdução. Tivemos aí o lançamento, né, foi falado aí, o anúncio do lançamento do HBO Max e de diversos filmes que a gente estava aguardando para o cinema, mas agora vai ter por serviço de streaming. Vamos dissecar tudo isso aí para a gente poder entender os impactos que isso vai influenciar nas superproduções, enfim. Vamos lá, gente. Como a gente começa essa discussão? Bom, Vini, a gente começa revisitando o assunto alguns dias atrás, no final de novembro, quando a Warner Media anunciou que Mulher Maravilha 1984, que vem sendo adiado, né, há muito tempo, já foi adiado no final do ano passado para não disputar a bilheteria com Star Wars Ascensão Skywalker, antes eles tivessem lançado, né, naquela época, né? O pessoal ia assistir Mulher Maravilha, não ia assistir Star Wars, tinha a ganhar dinheiro, né? E depois, com o início dessa pandemia dos infernos que nunca acaba, tudo virou uma bola de neve, uma cachoeira, uma enxurrada, e começou a sofrer adiamentos sobre adiamentos. E agora, no final de novembro, eles anunciaram que o filme chegaria em 25 de dezembro aos cinemas no mundo todo, mas seria lançado simultaneamente no streaming da HBO Max, né, que é o streaming da Warner, que por enquanto só tem nos Estados Unidos, mas tem uma previsão de chegada na América Latina já ainda no primeiro semestre de 2021. A gente mal se recuperou desse golpe, a gente mal conseguiu entender a dimensão desse anúncio e dessa mudança. A própria Warner veio a público alguns dias atrás, entre quarta e quinta-feira dessa semana, e declarou que todos os grandes filmes que ela tem lançamento planejado para o ano de 2021, todos eles terão lançamento simultâneo nos cinemas e no streaming da HBO Max. E aí, entre eles, a gente tem, olha só as pedradas que a gente tem pro ano que vem, que vai chegar simultaneamente no streaming e no cinema. Matrix 4, Esquadrão Suicida, versão James Gunn, Kong vs Godzilla, Judas e o Messias Negro, o filme do Shaka King, que é filme para premiação, para Oscar, para Globo de Ouro, puta filme, deu a história do Fred Hampton, lá, um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras, Tom e Jerry, Mortal Kombat, Invocação do Mal 3, a continuação do Space Jam, né? Space Jam e o Novo Legado, entre outros. Então será um total de 17 produções que serão lançados simultaneamente no streaming da HBO Max e nos cinemas, entendeu? A gente vinha conversando em off aí, antes da gente entrar no ar aí com o programa. É tão difícil, né, de a gente dimensionar como esse novo modelo de negócio vai impactar nos cinemas e impactar se consumirmos esse tipo de entretenimento. Verdade. Essa notícia, com certeza, em 2020, voltada para o entretenimento, foi a notícia mais bombástica, assim, né? Pegou todo mundo de surpresa. Como o André falou, a Warner já vinha adiando algumas de suas produções. E tivemos também aí o exemplo do Tenet, né? Que brigaram muito para lançar o filme no cinema, o Nolan, os produtores.
E o filme foi já esperado, né? Não teve a recepção que merecia. Acho que, se eu não me engano, foi investido 205 milhões para fazer o filme e arrecadou pouco mais de 300 milhões de bilheteria. Então eu acredito que o Tenet e os Novos Mutantes foi assim uma motivação para o Warner tomar essa decisão, né? Uma decisão ousada, que no meu ver é o primeiro passo assim para que o cinema venha aos poucos perdendo espaço aí na indústria do entretenimento. Rapaziada, e aí? É o fim do cinema como a gente conhecia? Já é o começo do fim dele? Cara, a experiência de ir na sala de cinema, você ter aquela tela imersiva gigante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida, isso é o que me contam, né? Disse que eu fiquei louco, porque eu já gostava da televisão, já era um viciado em TV, tanto que acabei estudando isso, porque eu queria saber como que a televisão funcionava, o cinema também, evidentemente. Quando eu fui no cinema, dizem que eu fiquei extremamente eufórico, uma euforia. Eu falei assim pros meus parentes, né? Olha, tinha uma televisão gigante, ela era imensa, sabe? Uma euforia. Cara, fora que hoje em dia, com a tecnologia de som, é mais imersivo ainda. Aí tem o 3D, que tornou a imersão maior ainda. E a gente tem aí detalhes de que o próximo Avatar vai dar mais imersão ainda, que a gente não vai mais precisar nem do óculos. E agora vem essa notícia pra gente, que parece que foi a última pá nesse enterro aí, ou não. E agora? Vai acabar a experiência que a gente tinha? Eu fico pensando com relação a isso. Será que o cinema vai ter que se simplificar mais, porque as grandes produções são muito melhores vistas numa sala de cinema, né? Agora, na tua casa não há tanta essa necessidade, ao meu ver. E aí, como é que fica isso? Bom, o Vini deu um testemunho aí, que é um testemunho de fã, entendeu? Do cara que gosta de ir lá, porque a gente, cara, é uma coisa assim, pra quem ama cinema, vamos fazer um paralelo com quem gosta de futebol, né? Quem gosta muito de futebol. Você pode assistir o jogo do seu time no conforto da sua casa, tomando a sua água, seu refrigerante, sua cerveja, enfim, o que você apreciar, tranquilo, sossegado, sem ninguém te incomodar, no seu sofá, esborrachado lá, bem confortável, né? Mas não tem emoção igual a você estar no estádio, ao vivo, vendo o teu time ser campeão, levantar a taça e etc. Eu, infelizmente, meu time tem muito tempo que não ganha nada, então eu já não tenho mais essa emoção, né? Rapaz, André, eu já vi a seleção brasileira jogando no estádio de futebol, rapaz do céu. Se arrepia até a alma. Impressionante. Então, assim, o cinema é uma experiência mais ou menos semelhante. Para quem gosta desse tipo de entretenimento, para quem gosta de um bom filme, não tem experiência igual a você estar no cinema. Vamos voltar um pouquinho mais atrás. O grande evento que a gente teve no cinema em 2019 foi Vingadores Ultimato, entendeu? Você acha que a experiência de vocês teria sido a mesma se vocês tivessem assistido em casa ao invés de assistir no cinema? Porque, gente, a minha sessão foi uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi na vida. Porque tava eu e meu sobrinho mais velho, né? E assim, tinha gente chorando porque a Viúva Negra morreu, tinha gente chorando porque o Homem de Ferro morreu. O momento em que começam a se abrir os portais, que a galera começa a retornar, tal, que tinha tudo sumido no estalo do Thanos. O cinema foi uma loucura, era pipoca voando, gente jogando fio pra cima, entendeu? Então foi uma doideira, sabe? Uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. É óbvio que se eu estivesse lá no sofá da minha casa, vendo pelo streaming, eu ia curtir, eu ia gostar, eu ia me emocionar da mesma forma, mas não seria no mesmo nível de comoção que eu tive vendo esse filme no cinema, que você tá lá, numa sala de cinema, com, sei lá, 120, 150 pessoas totalmente uma grande maioria desconhecidas, né? Mas que amam a mesma coisa que você e estão compartilhando da mesma emoção que você. É uma coisa, assim, extraordinária, cara. Com certeza.
a sala de cinema é um espaço incrível, é um espaço mágico, né? E a gente vê-se agora diante de um dilema desse é até um pouco triste, né? Para nossa geração que acompanhou muito cinema, que teve aí o Vini deu o testemunho dele, o André também na sessão que eu tava de Vingadores, foi coisa de louco também, nunca tinha assistido um filme no cinema para gerar tanta comoção assim na plateia. Então são experiências únicas que a gente está prestes a agora ficar só nas lembranças, né? Na verdade, esse surgimento do streaming, e que a gente já discutiu em alguns programas anteriores, ele veio para mudar tudo, né? Como a gente conhecia, né? A indústria do entretenimento. Já começou pela TV, né? Já começou pela mídia física, e eu estava até conversando um outro dia nessa semana, depois dessa notícia aí com os amigos, que vai acontecer com o cinema, na minha opinião, o que aconteceu com as locadoras, né, de vídeo. A gente vai passar por esse processo mais uma vez. O que aconteceu com as mídias, que está acontecendo com as mídias físicas, vai acontecer com o cinema. Na verdade, o cinema já caminhava para essa situação. Com a chegada dessa doença aí, dessa pandemia, só fez acelerar mais o processo, né? O cinema já, inclusive na redação do Enem do ano passado, o tema foi a democratização do cinema no Brasil, né? Que já foi uma visão de que o cinema já não era mais o mesmo, né? De medidas que poderiam ser tomadas para que os cinemas voltassem a lotar, para que os cinemas voltassem a ser uma coisa popular. E também o pessoal, né, da indústria que faz a exibição, né, os donos de cinema também, eles eram pessoas assim que não eram tão maleáveis assim, né? O preço do cinema no Brasil é muito caro, né, para os padrões nossos. A questão da acessibilidade também, a localização. Então tudo dificulta no Brasil, pelo menos no Brasil aqui para o cinema. Então, com a chegada do streaming, né, e agora o anúncio da Warner aí, que vai colocar seus filmes diretamente também, assim, no cinema como no streaming, né, vai ser simultâneo. Então o cinema vai sofrer um baque muito grande, né, até porque eu penso que metade das pessoas que vão ao cinema vão sem comprometimento nenhum, né, como uma forma de lazer e tudo mais. E aí com a comodidade de casa, né, com aparelhos, televisores cada vez mais nítidos, com imagens nítidas, que chegam até a assustar, né, 4K, 3D, então com toda essa facilidade aí agora, com certeza o futuro do cinema tá realmente em xeque. Agora, Ed, você tocou em 2 pontos aí que são muito interessantes, entendeu? Sobretudo a questão do custo, né? Vamos olhar no cenário Brasil, que é o cenário que a gente conhece, que é o cenário que a gente tem familiaridade, entendeu? O cinema de fato nunca foi um ponto de entretenimento popular barato. Não. Entendeu? Principalmente depois, se a gente for pensar num fenômeno que começou a se tornar comum a partir dos anos 2000, que foi a saída das salas de cinema dos grandes centros urbanos, ficando exclusivamente localizada nos shoppings. Exatamente. Entendeu? Nos shoppings. Então hoje então você vai, se você pegar um filme, sei lá, uma animação, sair um Toy Story, alguma coisa da vida aí, vou levar, sei lá, filho, sobrinho, tudo mais. Cara, fica muito caro, você entendeu? Então você tem que pagar estacionamento, você tem que pagar o ingresso do cinema, a pipoca, enfrentar trânsito. É verdade. Correr o risco de sair de casa. Quem mora em grandes centros urbanos aí, sabe que querendo ou não, mesmo que obviamente que a gente não vai ficar enfiado dentro de casa morrendo de medo, mas cada saída que a gente sai do nosso lar, a gente está exposto a inúmeros perigos, ainda mais agora com essa história de pandemia. Sim, né? sim. Então são muitos pontos que acabam pesando contra. Outro ponto, um aspecto muito interessante que você abordou é a questão da falta de flexibilidade de quem faz a gestão do negócio do cinema. Entendeu? Uhum. E aí essa alça de flexibilidade, ela funciona tanto para nós consumidores quanto para os estúdios. Vamos pensar na coisa, vamos tentar olhar a coisa com o conhecimento que a gente tem, vamos tentar olhar esse novo modelo de negócio pelo lado comercial da coisa, entendeu?
Hoje a renda de um filme, ela é dividida em 3 partes. Então ela é dividida no estúdio que produziu, aos distribuidores, que são os encarregados de distribuir esses filmes nas salas de cinemas ao redor do mundo, não é verdade? E aos proprietários dos cinemas, né? Então hoje um filme igual, sei lá, Vingadores, que fez, não lembro mais a bilheteria, mas vamos dizer que tenha feito 2 bilhões de dólares, entendeu? O lucro dessa bilheteria, ela vai ser rateada em 3 fatias. Para quem produziu, para quem distribui, para quem exibe esse filme. De acordo? Com a popularização do streaming, entendeu? O estúdio, ele colocando o filme dele somente no streaming, ou fazendo nesse formato que a Warner quer fazer, quer colocar simultâneo nos dois, a médio prazo ele vai eliminar esse atravessador que faz a distribuição, e ele elimina também quem exibe. Ele tem total controle de exibição dessa produção dentro da plataforma que ele entrega. Essa produção, por sua vez, ela vai dar conteúdo e robustez ao seu catálogo de atrações dentro do streaming, né? E aí, meu amigo, a margem de lucro ela aumenta consideravelmente. Claro, né? A própria Warner declarou que Mulher Maravilha era um filme com potencial para fazer mais de 1 bilhão. Mulher Maravilha 1984. Considerando que o primeiro, que chegou no momento onde a DC estava super em baixa no cinema, fez mais de 800 milhões. Né? Então era um filme para fazer 1 bilhão de bilheterias em circunstâncias normais. Se fosse lançado nos cinemas, na atualidade, no modelo atual que a gente tem, cara, não ia fazer, sei lá, 500 milhões. Tenet tá aí para provar. Não pagou nem a campanha de marketing que os caras fizeram. Verdade. Você tá entendendo? Então hoje, claro, um lançamento diretamente no streaming, ele não vai fazer 1 bilhão nunca, obviamente que não. Mulan fez 206, 230, alguma coisa entre 205 e 230 milhões de dólares. Ok. Mas veja bem, o lucro, todo esse lucro é da Disney. A Disney não tem que pagar atravessador, a Disney não tem que pagar distribuidor, não tem que pagar exibição. Ela coloca essa atração dentro do catálogo dela de forma vitalícia. Daqui a 10 anos vai estar lá Mulan pro cara assistir, entendeu? Se ele quiser, e vai lucrando com isso e não tem que pagar nenhum tipo de atravessador. Então o lucro ele fica muito mais robusto, muito mais rentável. Muitas vezes será muito mais vantajoso para o estúdio que produziu ganhar menos, mas ganhar uma fatia de lucro muito maior do que lucrar 1 bilhão com um filme e ele ficar todo rateado em diversas partes. Não tenho dúvida disso. Isso aí é fato. As grandes produtoras elas não vão perder muita coisa com isso, não. Quem vai sofrer mesmo com tudo isso, né, com esse possível futuro, né, se concretizar aí, vamos ver em 2021 se vai dar certo mesmo. Quem tem mais a perder com certeza é o mercado exibidor, né, que vai ficar bem limitado, porque as pessoas não vão, a maioria, eu acredito que a maioria vai optar por ficar em casa, né. Eu fiz até um cálculo aqui, né, vamos calcular nos Estados Unidos, já que vai ser lançado primeiro lá, né? O projeto tá investido lá. Nos Estados Unidos, o valor do ingresso do cinema varia de 8 a 10 dólares. E a HBO Max lá vai estar R$14,99, né? Só aí você tira uma base de como vai ser isso para o público, né? Se você, digamos que uma família, né, de 4 pessoas, você vai no cinema, aí vai ter o ingresso, vai ter a pipoca, vai ter refrigerante, combustível e tudo, estacionamento. Então você coloca, você for calcular, isso aí já deu o triplo do valor que você vai pagar na mensalidade, que você vai ter o filme lá disponível para você, tempo que você quiser, a hora que você quiser, sem transtorno nenhum, né? Sem aqueles perrengues que a gente tem acostumado a passar no cinema, né? Gente batendo na poltrona atrás, balançando a poltrona com o pé, passando na sua frente, abrindo um saco de pipoca, peidando, o ar-condicionado. Eu fui assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal, o cara tava sentado na minha frente, peidou na minha frente, velho. Porra, velho. O banheiro é ali em cima, meu camarada, não é aqui, velho. E o cinema ultimamente o pessoal tem perdido a noção, né? Gente muito mal educada, gritando no cinema. Star Wars mesmo, a Ascensão Skywalker, tinha um cara do meu lado, gritou da hora que o Luke aparecia, o cara gritava.
coisa de fã, né? Mas então a gente vê essas coisas, né? Esses detalhes e tudo mais, e a gente vê que a coisa tá propícia mesmo a você ficar em casa. Você investe num aparelho de som, num home, numa TV grande, né, que tem uma qualidade legal e, pô, você tá com os filmes ali à sua disposição, né? A Warner vai estar lançando o quê? São 17 filmes, né? Praticamente mais de um por mês e são blockbusters, são filmes conceituados, são filmes, né, que tem um apelo gigante pro público. Então você vê que a coisa realmente está caminhando para isso aí. Eu acredito que o cinema vai virar uma coisa assim, meio total cult, né? Que você vai mesmo só para matar saudade, para nostalgia, ou até um filme assim de uma produtora independente, né? Mas eu sei que a indústria de exibição vai sofrer bastante com isso, cara. Vai lascar tudo esse negócio aí. Tá previsto para quando esse lançamento lá nos Estados Unidos desses filmes que você citou antes, André? Vamos pensar no modelo de negócio, como ele vai acontecer. Hoje a HBO Max já existe nos Estados Unidos, né? E como o Ed falou aí, é um custo de quase $15. A partir de janeiro de 2021, para novos assinantes, eles vão oferecer um pacote cuja assinatura vai cair 22% durante 6 meses, então vai ficar mais barato ainda, Ed, essa conta que você fez, ela vai ficar mais em conta ainda. Melhor ainda. Pois é. Então, assim, o start é Mulher Maravilha 1984, dia 25 de dezembro, né? O que já é um desfavorável, que, porra, quem que vai no cinema dia 25 de dezembro, velho? Verdade. Não, porra, né, velho? Os caras enfraquecem a amizade, né? Aí, mas só que no dia 25 de dezembro, você tá lá empanturrado de peru, tem aquele tio bêbado dormindo na rede na frente da sua casa, enchendo o saco e tudo mais. Você fala, eu vou assistir um filme. Você vai lá na HBO Max, liga lá e vai assistir Mulher Maravilha 1984 lá. Você entendeu? Tá vendo como é o lance da comodidade, da conveniência. Exatamente. Que o Ed detalhou bem agora há pouco, né? Então tudo começa no dia 25 de dezembro, com Mulher Maravilha 1984. E aí vai evoluindo durante o ano com esses 17 lançamentos. A nível Brasil, ainda não tem uma data de lançamento do serviço da HBO Max por aqui. Tem gente que fala que é no primeiro trimestre, tem gente que fala que é no segundo semestre. O meu palpite é para algum ponto entre janeiro e junho de 2021, né? O que importa, gente, é que de alguma maneira a gente vai sim pegar uma boa fatia desses lançamentos chegando simultaneamente nos cinemas e na HBO Max por aqui. Lógico, um ou outro, enquanto o serviço não lança aqui, se a gente quiser, a gente vai ter que conferir no cinema. Mas um ou outro a gente vai conseguir pegar por aqui sim uma boa fatia deles. Inclusive também tem uma questão interessante, é que tem um público, né? Um público talvez que um público mais velho, que hoje que consumia muito cinema antigamente, que hoje tem trabalho, tem família, se ocupa bastante. Essa ideia de estar trazendo os lançamentos direto para o streaming pode estar resgatando esse pessoal que deixou de ir do cinema justamente por toda a burocracia que né? Às vezes você, como a gente já falou, tem de enfrentar trânsito e tudo mais, o cara não tem tempo, no outro dia tem de acordar cedo para trabalhar, e o filme estando ali está à sua disposição. Isso aí vai incentivar, ao meu ver, mais pessoas a consumir esses produtos. E vai dar robustez, Edvini, vai dar robustez ao catálogo da HBO Max, que até agora estava vivendo de um futuro lançamento do Snyder Cut. Até então era o grande, não dá risada não, que vai ser o maior filme de herói de todos os tempos. Superman. Valeu. Tá demorando. Acharam que eu não ia ter uma brechinha, né? Você fala. Vamos ter assim, um compilado no final do ano de todas as vezes que você falou isso no ano. Sim, vai dar um programa de 25 horas. Então, na verdade. Então, assim, gente, é uma coisa que a gente precisa olhar, com muita calma e com muita tenacidade, porque nem nós, nem os fãs, nem a imprensa, talvez nem os próprios executivos da Warner tenham em mente o tamanho da mudança que a gente vai ter no mundo do entretenimento, principalmente no mundo da indústria do cinema, a partir desse anúncio, sabe? Eles estão dando um start para uma coisa que não tem mais volta.
Não tem mais volta. Não. A aceitação do público vai acontecer. Inclusive vocês podem ter certeza que os outros estúdios vão estar tudo de olho no lançamento de Mulher Maravilha, se fizer grana, se tiver audiência, se trouxer assinante, entendeu? Não se surpreendam se Marvel começar a lançar Viúva Negra lá também, no streaming da Disney Plus, já que já tem parte do MCU lá com as séries, com WandaVision, que chega agora dia 15 de janeiro, então não se surpreendam se isso acontecer. Outros estúdios que não têm, de repente, o seu serviço de streaming próprio, mas eles podem tentar negociar os seus filmes com outros serviços de streaming. A Apple TV tá aí doida para ter conteúdo de qualidade aí, entendeu? Para trazer assinante, coisa que não tá acontecendo, que é um serviço de streaming ainda carente de um catálogo que chame a atenção, que seja atrativo. Então, assim, a gente deu um start para uma coisa que não tem mais volta, entendeu? Eu acho, Ed, que o cinema não vai acabar, saca? O rádio, quando chegou, não acabou com a imprensa, não acabou com o jornal impresso, a TV não acabou com o rádio, entendeu? Mas fez o quê? Deixou a coisa no nicho, sabe? Eu acho que o cinema vai ser uma atração de nicho, algo como é o teatro hoje. Vamos citar um exemplo, né? Vai ser uma coisa de nicho. Só que hoje a gente tem muitas salas de cinema, muitas redes de cinema no Brasil que sobrevivem do público que é trazido pelos blockbusters, pelas grandes produções, pelos Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, pelos avatares da vida, você entendeu? Então, isso pode trazer até uma coisa que a gente vai discutir no próximo bloco, esse impacto no mercado e o impacto nas superproduções. Isso é uma coisa que vai mudar tanto o público quanto o interesse dos estúdios em estar fazendo essas superproduções a esses custos altíssimos, entendeu? A Warner ela toma uma medida de vanguarda. O cinema, de fato, não ia se recuperar em 2021. Vai ainda um bom tempo para o cinema se recuperar do golpe que sofreu durante essa pandemia. O entretenimento tá aí, tem muita gente com coisa produzida que não consegue colocar no cinema. O 007, o filme novo do 007 custou 230 milhões e os caras não conseguem pôr no cinema. Não conseguem negociar com nenhum outro tipo de serviço de streaming porque o custo da produção foi muito alto, né? Então é um assunto muito delicado. Eu acredito que a gente esteja vivendo, a gente vai sim ver o fim do ciclo do cinema como ele era. Eu não acho que vai acabar, mas vai ser uma coisa bem de nicho, assim. Teorias malucas, informação e muita nostalgia. Você só encontra aqui no Claquete. Claquete de volta aqui na sua Rádio Pânico Brasil. Conteúdo de qualidade é aqui na Rádio Pânico. Hoje nós aqui estamos com o Claquete, que está debatendo aí sobre o futuro do cinema. Quero mandar um abraço aqui pro Marcelo Barbosa, ele que é fãzão de rádio, ele tem até uma coleção de camisetas de rádio. Aí, ó, pra você ver, né, como que tem público pra tudo, né? Sempre vai existir os amantes de rádio, vai ter os amantes de música, e eu tava aqui pensando a respeito disso. Nós tivemos um período aí em que pra você adquirir música, você tinha que comprar aquele bolachão, vinil, né? Depois foi substituído pelo CD. Hoje já nem CD mais a gente compra. A gente tem tudo de forma digital. Porém, tem ainda pessoas que faz questão de ter o vinil, de botar agulha. É aquela coisa da nostalgia. Isso tudo vai voltando aos poucos. Eu aposto que num futuro não muito distante a gente já vai ter acesso de novo ao VHS. Só pra gente poder ter a experiência de novo, de poder pôr a fitinha, sabe? Tudo bonitinho. É questão da nostalgia. Claro que tudo isso é um preço exorbitante porque a demanda ainda é pouca. A fabricação desses produtos, elas são caras, elas não são em grande escala como era antigamente, né? E eu fico pensando, será que o cinema vai acontecer a mesma coisa? Será que vai ficar para nostalgia, assim como ficou o vinil e o VHS? Olha, Vini, a comparação ela é bem pertinente, assim. Como eu falei no bloco passado, a minha ideia é de que o negócio fique meio nichado mesmo, assim. Como eu até comparei com o teatro, entendeu? Eu vejo o cinema
no futuro algo muito próximo ao teatro, assim, que não seja uma coisa tão popular assim e seja de um tipo de gosto mais nichado, só para quem é realmente fã mesmo, que quer ter a experiência de ver o filme na tela grande e compartilhando com outras pessoas e etc. O Vini falou aí do rádio e tudo mais, e eu concordo com ele, só que o retorno não é mais o mesmo, né? As produtoras, elas querem dinheiro, querem lucro. Eu sou colecionador, coleciono filmes em mídia física, e quem é colecionador que está ouvindo a gente aí sabe a dificuldade que é para arrumar esse material. As distribuidoras que vira e mexe lançam alguma coisa, o preço é exorbitante, é muito caro, entendeu? Até tem de ser caro também pela quantidade, né, que é bem limitado, então para que as produtoras tenham um lucro. Inclusive a própria Disney anunciou que esse ano que não vão estar mais produzindo mídia física, então tudo vai estar no streaming. Então eu acredito, como eu falei no início do programa, né, que o cinema caminha também para como aconteceu com esses produtos físicos, né, as locadoras principalmente. Quando surgiu a internet, né, que deu aquele baque, as locadoras ainda prosseguiram, resistiram um bom tempo, se eu não me engano, até 2012, 2013 ainda tinham Sim. locadoras de vídeo, né? Mas hoje praticamente estão extintas. As que têm são aqueles proprietários que têm um apego emocional e que não quiseram se desfazer, estão lá mesmo só para bater aquele papo com alguns clientes que ainda vão lá só para conversar mesmo. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com o cinema, né? Claro que a gente não está falando que isso vai acontecer hoje ou amanhã ou em 2020. Vamos dar aí mais uns 5 a 10 anos. Eu acredito que o cinema vai ser uma coisa bem resumida, para poucas pessoas, até pelo fato dessa nova geração e até a gente mesmo que é de uma outra geração já está vivendo uma situação cômoda demais. Agora, os empreendedores também têm culpa nisso aí, né? O mercado exibidor, porque eles tiraram os cinemas de rua, eles se concentraram num polo que requer do público uma quantidade grande de dinheiro para que possa consumir esse produto. Então essa falta de visão, que na minha opinião já era para eles estar observando isso aí, né? Esse crescimento do streaming, essa popularização do streaming, já era para eles estarem popularizando o cinema também. E o cinema acontece o contrário, veio na contramão. Em vez de se popularizar, ele começou a ficar restrito. Você vê, por exemplo, aqui na Bahia, 95% das salas de cinema estão em Salvador, no centro de Salvador, nos shoppings. As cidades da Bahia, pouquíssimas cidades têm cinema, e quando tem, é uma sala ou duas. A minha cidade não tem cinema, eu tenho de viajar 120 quilômetros para uma cidade vizinha para poder assistir um filme. E o cinema lá é um cinema independente, não é um cinema de qualidade. Então a gente vê que essa falta de visão dos empreendedores também causadora dessa, agora com a chegada do streaming, dessa nova modalidade aí que a Warner deu o pontapé inicial. É culpa deles também. Agora é hora do povo se vingar, né? Então, mas uma coisa que me preocupa é que é o seguinte: nós vivemos em um país em que existe uma desigualdade social muito grande. Eu conheço pessoas que não têm acesso à internet ainda. E existem milhares de pessoas que vivem nessa situação ainda. Não tem acesso à internet. A internet, ela se popularizou, mas infelizmente tem famílias que vivem com um salário mínimo, tendo que sustentar aí 4, 5 crianças, entendeu? E aí, justamente, ter uma assinatura da Netflix é uma coisa de luxo para essas pessoas, por exemplo. E aí você vai fazer nas contas, se você quiser ter acesso a tudo, já dá mais ou menos a assinatura de uma TV a cabo já. Que é outra coisa também que já tá morrendo, né? Então assim, para ter Netflix, HBO, Amazon Prime, Globoplay, Telecine, pô, aí o cara vai ter que se recorrer à pirataria, que ainda é muito forte aqui no nosso país, né?
porque evidentemente nós temos ainda essa desigualdade. Aí eu fico perguntando, aqui vai ser o olho da cara, assim como tudo é nesse país aqui, da quantidade de imposto que a gente paga em tudo. Então, infelizmente, esse modelo de negócio para nossa realidade brasileira vai ser bem complicado. Muita gente que é cinéfilo e não tem essa condição toda vai ficar ainda recorrendo ao torrent, à pirataria. Aí você vai ver, meu amigo, vai bombar de piratas aí distribuindo filmes, porque realmente eu imagino que vai ser o olho da cara. E aí complica a situação da gente, né? Barato nunca é, né? Barato nunca é. A gente fez um programa aí só pra falar dessa guerra de streaming lá. A gente recapitulou, eu lembro muito bem, a gente recapitulou naquele programa o que era o preço de uma assinatura de um plano intermediário da Netflix na ocasião e o que é esse valor hoje, entendeu? Cresceu, sei lá, 150%. Então, e em relação à renda dos brasileiros, que mal cresce 10% ao ano. Então barato não é. Esse problema que o Vini citou em relação à acessibilidade, ao acesso do povo à internet e tudo mais, cara, esse é um problema que é super recorrente, ele está no mesmo patamar de acesso à saúde, acesso à segurança, acesso à educação, entendeu? Que você paga através dos seus impostos e não tem nenhum retorno. Entendeu? O governo, durante o ano, o governo insistiu na questão das aulas, não, vamos fazer aula por internet, sem ter professores preparados, sem ter mães e alunos com estrutura para poder receber essas aulas online. Entendeu? Ah, mas é o que a gente tem para hoje. Ok, é o que a gente tem para hoje, mas a obrigação do governo é sim amparar a população dentro das suas necessidades. É por isso que a gente paga um raio de um caminhão de imposto todo mês. E o povo precisa acordar para isso e ir atrás dos seus direitos. Um povo só muda quando ele entende que precisa mudar. Enquanto a gente ficar olhando para o lado e falar, meu Deus, que absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa, essa situação não vai mudar. Você, ô jovem que está ouvindo esse programa hoje, levanta a bunda da cadeira e ajude a... Cortou seu áudio aí. Só você vai chegar lá na sua velhice. Tá ouvindo aí? Sim, cortou na parte de levanta a bunda da cadeira e faça alguma coisa para melhorar esse país, senão você vai chegar na sua velhice, com um país 10 vezes pior do que já é o insuportável viver no Brasil nos dias de hoje. É complicado, realmente a situação do país não é fácil. Agora voltando com relação ao custo-benefício que o Vini estava falando, na verdade o cinema desde sempre ele foi uma forma de entretenimento assim que tá restrito a um público de uma condição melhor, né? Quem vive no nível da pobreza dificilmente vai ao cinema, né? Dificilmente ia ao cinema. Então acho que não vai mudar muita coisa com relação ao público. O que vai acontecer é as pessoas de condição mais inferiores ter acesso por conta de ir na casa de algum vizinho, né? Isso aí é uma coisa legal, isso aí é uma coisa interessante, você poder ir na casa do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega, você que não tem condição de ir pro cinema, você ir lá e dividir ali a tela, ali, a sala, ali, o sofá com seu amigo. Mas o cinema ele nunca foi assim uma forma de entretenimento para o público, né, pro povão, uma coisa bem restrita mesmo. E agora tem essa coisa da democratização aí do streaming, que é uma coisa também bem complicada que a gente falou lá no claquete lá da guerra dos streams, que é essa questão de estar muito fragmentado, né? E você quer assistir um filme da Disney, um lançamento, aí você tem de assinar o Disney+, digamos assim. Aí você quer assistir Mulher Maravilha, você tem de assinar o HBO Max. Aí você quer assistir uma coisa da Netflix, você tem de assinar a Netflix. Aí vem aquela questão também, até que ponto isso vai dar certo, né? O público vai ter de ficar refém, mais uma vez, dividido, você vai ter de escolher, não, eu vou escolher assinar a HBO,
porque os filmes lá são melhores, ou a Universal, ou outra que quer que seja. Então eu acho que o problema todo nessa parte de estar levando o cinema, assim, né, tirando das salas para levar para casa, é justamente isso aí, né, o custo que vai gerar pro público que é amante de cinema, né, que acompanha mesmo, não o convencional que vai ver um filme para se divertir, mas esse público aí vai sofrer mais, eu acredito. Pois é, isso lembra muito quando a televisão era muito cara, né? Minha mãe conta que televisão era coisa de rico e aí todo mundo se reunia na casa do vizinho para assistir. Vai voltar exatamente. Tudo a ser exatamente como isso, né? E como que isso vai afetar, vai impactar a superprodução? Como que vai ser, como eu disse no início do programa. Antes fazia umas mega produções porque realmente enchia a tela, era aquela coisa imersiva e tal. Mas aí na nossa casa não tem que... Pra que filmar uma coisa com 4K, não sei o que? Como é que vai ficar isso? Eu fico me perguntando. Vai começar a vir filmes gravados por celular. Não, já tem, né? Tem já bastante tem, aí no mercado. Já tem bastante no mercado. Vai aumentar então. Inclusive tem uns que são tão ruins que parece até que foi feito no celular. Aquele celular da cobrinha ainda na Nokia, de tão ruim que é. Mas assim, vamos... É um negócio, vira um círculo vicioso, entendeu? Porque a gente parte do princípio assim, que vai fazer sucesso, como eu acho que vai fazer sucesso esse novo modelo de negócio, e vai acontecer tudo isso que a gente está falando, entendeu? Que a gente vai ter um cinema arrecadando cada vez menos, entendeu? Em um cinema arrecadando cada vez menos, né, menor vai ser a margem de lucro dos estúdios vindo do cinema, entendeu? E em menor sendo a margem de lucro, vai ser cada vez menos interessante você produzir um filme que, sei lá, que você vai gastar 200, 300 milhões de dólares porque o lucro não vai vir. Uhum. Você vai ter que pulverizar, os estúdios hoje eles vão ter que pulverizar os recursos financeiros entre as muitas produções, porque, gente, não dá para um serviço de streaming sobreviver de uma série ou de um filme, né? Galera que é toda semana novidade, já virou um hábito de quem assina serviço de streaming ir lá conferir as estreias da semana no seu serviço de streaming preferido, né? Inclusive, se você tem dúvidas em relação a isso daí, pode dar um pulo lá no Popverso, que toda semana a gente publica lá quais são as estreias da semana na Amazon, na Netflix, no Telecine, no streaming do Tio Chico e por aí vai, entendeu? Então, o que acontece? A galera tem que produzir conteúdo, não adianta. O povo quer novidade, quer um catálogo de qualidade, robusto e etc. Então, velho, eles vão ter que pulverizar esse recurso. Vamos pegar no caso da série de sucesso do momento, que é o Mandaloriano, lá no Disney Plus. O Mandaloriano, as 2 temporadas aí, elas custam em torno de 120 a 160 milhões de dólares por ano. Mas é uma temporada de 8 episódios, ok? Uma temporada de 8 episódios a esse custo de 120, 160 milhões. Algo financeiramente muito mais rentável do que você gastar 200, 250 milhões em uma única produção de um filme, que não vai te dar essa mesma margem de lucro. Então, assim, a tendência é que com o passar do tempo, esses blockbusters, esses arrasa quarteirões que começou lá com o Tubarão lá nos anos 70 do Spielberg e aí foi se tornando uma marca registrada nos cinemas de você ter esses grandes filmes, essas mega produções estreando nos verões americanos. Isso é uma tendência que deve acabar conforme o passar do tempo aí. Deve diminuir bastante, muito por conta de rentabilidade, de margem de lucro que essas produções não vão ter pela diminuição das salas de cinema. E com relação à tecnologia, Vini, eu acho que não é tanto empecilho não, cara, porque hoje você tem TV até em 8K para quem quiser comprar, tem sistema Surround 7.1 e não sei mais o que, você compra lá o home theater, vem um alienígena junto lá para ensinar a instalar aquilo lá, entendeu? Meu sonho de consumo é um trem desse, cara. Nossa. Um alienígena? Não, um home theater assim, fodástico assim. Eu e minha digníssima futura esposa, a gente já combinou que nós vamos ter aí um cineminha em casa.
E eu, como sou um humilde jornalista não ganha bem, tá, gente? Já fique sabendo aí. Ela vai ser futura engenheira. Eu já falei, minha querida, o negócio é o seguinte, você que faz vai ganhar mais que você, né? Você que faz o planejamento aí, porque você que vai ser a pessoa da bufunfa na relação. Você que manda. Já tá avisada, né? Já tá super avisada. Ela, se ela estiver me ouvindo, gostaria de mandar um beijão. Faz tempo que a gente não se vê por conta dessa loucura que tá sendo tudo isso. Mas é o sonho de qualquer cinéfilo, né, gente? Ter com certeza. Um trem desse, até com alienígena, né, André? Com certeza, né? Aproveitar também e dar um abraço, mandar um abraço aí pra Isabelle, né? Isabelle. Tá sempre acompanhando a gente aí. E aí, pegando o gancho do André, né, com relação ao custo, né, das produções, aí a gente vê com tudo isso aí que foi mencionado por ele, e a gente tá aqui abordando os prós e os contras, né? Não dá para fazer mais uma produção e gastar 300 pau, né? 350 milhões, porque não vai arrecadar isso. O André trouxe o exemplo no primeiro bloco do 007. Eu tava lendo sobre isso e achei, poxa, a MGM gastou 200 milhões para produzir, e a cada mês que passa ela vai perdendo mais dinheiro, e tá oferecendo o filme por 350 milhões e não achou nenhuma empresa ainda, nenhuma produtora aí de streaming para tá pegando o filme do 007. E cada mês que passa vai desvalorizando mais. Então essa questão de investimento alto em uma produção, isso aí tá com os dias contados também. E aí agora abre margem para uma outra discussão. O público, o novo público, ou nós, que não somos novos, né, mas estamos inclusos aí também nesse público, como vai reagir a um filme que eles já estavam acostumados a um padrão de filme, a um padrão de efeito? Como eles vão reagir com esses efeitos reduzidos? A gente viu que o irlandês, a galera caiu matando, e olha que gastou mais de 100 milhões para rejuvenescer lá o Al Pacino, que eu não vi muita coisa, e o De Niro, e a galera já reclamou. Imagine aí um filme de super-herói nessa pegada aí que a Disney vem desenvolvendo, e agora perder uma boa parte do investimento em efeitos, né? Em tudo. Como o público vai reagir a isso, cara? Agora, os caras gastaram essa grana toda pra rejuvenescer o Pacino e o De Niro, ainda beleza, ainda passou. Mas e o Joe Pesci, velho? Eu não quis mencionar, mas você... o Joe Pesci, 100 milhões não deu pra rejuvenescer o cara, velho. Tá acabadinho. Jesus Cristo, mano, olha lá, filho. Era mais fácil ter chamado um sósia, mas enfim. Tipo assim, vamos pensar. É um novo modelo que talvez o público vai sendo acostumado aos poucos, cara. E tipo assim, eu tenho produções que visualmente falando são muito foda, assim, entendeu? Que estão fazendo o mesmo padrão de grandes produções cinematográficas. Haja vista quem acompanhou as 2 últimas temporadas de Game of Thrones, por exemplo, que se não tem um padrão de roteiro que atendesse o nível de qualidade que a série demonstrou nas temporadas anteriores, ainda assim, visualmente falando, as 2 últimas temporadas são sensacionais, entendeu? Em contrapartida, você tem essa série do Mandaloriano aí que eu tô acompanhando e vai muito bem, obrigado. Ainda acho que não é isso tudo que o povo tá falando, mas é uma série com um potencial muito grande e que vem trazendo amarrações com todo o universo Legends e outras produções como Clone Wars e Rebels, que tá deixando o fã de Star Wars muito animado, você tá entendendo? O Mandaloriano, visualmente falando, cara, não fica devendo em nada aos padrões dos efeitos dos filmes de Star Wars. E eles estão usando uma tecnologia nova, né? Eles não usam chroma key, aquilo ali é tudo projeção de tela, né? O que ajuda pra caramba na questão do tempo de pós-produção. É um negócio assim incrível. O Mandaloriano tá sendo um divisor de águas nisso. E é uma série muito bacana. Bom, toda série tudo que vem de Star Wars que remete ao seu cânone principal, e principalmente a sua temática mais antiga, é bacana, né? E principalmente nada de tudo que não tem o dedo do J.J. Abrams é bom. Sim. Melhorou agora.
Exatamente. Então nós vamos ter um impacto direto então nesse novo modelo. Então vai ter muita gente vai perder os seus empregos, não vai ter tanta necessidade de zilhões de pessoas para fazer um filme. Vai dar uma enxugada bacana nesse negócio aí, né? E sobre a relação dos efeitos especiais que o Ed falou, vai ter muito mimimi, cara. Preparem-se que vai ter mimimi pra caramba. Sempre tem. E ultimamente os filmes se tornaram muito artificiais. Aí talvez a gente seja um ponto positivo, e que a gente sempre fala da saudade dos efeitos práticos, né? Talvez agora a galera retome mais essa técnica que é tão palpável, né? Que deixa o filme tão real e que aos poucos se perdeu. Também pela dificuldade que é fazer, né? Mas aí acho que economiza bastante, né? Trazer os efeitos práticos de volta. Porque os caras tudo, até um bigode os caras faz hoje computadorizado, cara. Ou tira o bigode, né? Como foi no caso da Liga da Justiça, né? Não, é uma coisa de louco, velho. Coisa de louco. Hoje em dia se tornou as produções cinematográficas, principalmente os blockbusters, né? E que a maioria do público tá acostumado a ver. Exemplo, Vingadores aí, alguns filmes da DC, Transformers, essa coisa toda. São filmes muito artificiais, são filmes que dependem muito dos efeitos. E são filmes que não são baratos de se produzir. Então talvez a gente vá ter também uma diminuição nessa produção de filmes assim, dessa proporção, né? Duna tá aí vindo também, tá anunciado também, né, André? Duna da Warner também, a gente não citou na nossa lista lá. Depois vocês podem acessar lá o www.popverse.com, que eu vou disponibilizar para vocês lá a lista dos 17 filmes lá. Mas Duna também, cara. Duna também. Duna é um universo, é ficção científica pura. Duna serviu de base para muita coisa que a galera hoje endeusa nesse ramo de ficção científica, exemplo Star Wars. Então, não tem como você fazer um filme de Duna sem caprichar nos efeitos. Quer dizer, tem, né? Exatamente. Tem um filme de 1984 lá, tem. Mas Duna foi uma puta aposta da Warner, né, cara? Ia ser aí, ia facinho passar da casa do bilhão aí. E infelizmente foi um impacto que a indústria cinematográfica levou, cara. Esse coronavírus veio pra mudar totalmente o rumo da humanidade, e os mais otimistas aí, bora colocar o pé no chão, porque o mundo não vai voltar mais a ser o que era não, meus amigos. Não, a não ser que descubram a cura definitiva para isso aí, né? O que eu acho pouco provável nesse momento, só daqui a alguns anos, ou talvez décadas. Eu sou bem realista, não estou sendo pessimista, estou sendo realista, pé no chão. Vai levar muito tempo e a gente vai ter que se acostumar com essas novidades aí, né? Que é cada vez mais focado no individualismo. Eu sinto muito isso também. Tá tudo se focando mais para as nossas casas, né? Exatamente. Agora logo você não vai mais precisar ir no cinema. Vai estar tudo disponível na sua casa. E se você for uma pessoa, né, com condições boas, você vai poder ter literalmente um cinema na tua casa. Então é mais ou menos aí onde a situação chega. Agora eu tenho medo de a gente não ter mais aquela experiência maravilhosa que a gente tinha, né? Que já foi tirada da gente de uma forma tão rápida. E a Warner falou que é só 2021 aí, que ela que os desejos, né? Eles querem mais do que ninguém que os filmes voltem a estar sendo exibidos no cinema. Cara, depois de 2021, se isso se consolidar, ela tá até servindo de bode expiatório para as demais produtoras. Digamos que isso aí se estabeleça, que dê certo, o público já vai estar com um ano você em casa, assistindo o filme em casa, no comodismo de sua casa, para depois você voltar a enfrentar aquela burocracia toda do cinema, cara. Não vai rolar. Provavelmente as outras produtoras no segundo semestre já devem estar anunciando aí grandes filmes para serem lançados diretamente no streaming também. Ou seja, o público ele vai se acostumar como se acostumou com o streaming e não vai querer mais ir pro cinema. Eu falei aqui no programa retrasado da guerra dos streaming, eu falei, as pessoas não assistem mais filmes se não tiver em alguma plataforma
da Netflix ou da Amazon, imagine ir pro cinema. Você indica um filme, o cara diz, tem na Netflix, tem na Amazon? Não, então não vou assistir. Abre mão de assistir. Então o pessoal, a população acostumou, o público acostumou com o comodismo. Então depois dessa regalia toda que a Warner vai proporcionar pra gente, vocês acham que o grande público, a maioria, vai querer voltar novamente aos cinemas? Não, os caras vai estar... A galera vai estar toda condicionada a assistir os grandes lançamentos no conforto do lar, entendeu? Esborrachado no sofá lá, super de boa. Super de boa, entendeu? E conversa de estúdio que quer preservar a experiência do espectador em ver um grande filme, uma grande produção no cinema. Véi, isso é conversa pra boi dormir. Eu acho que nem o boi dorme mais com essa conversa aí, velho. O que os caras querem é lucro, mano. Como toda fonte de comércio, o que os caras visam é lucro, meu amigo. E olha, e observe os outros estúdios. Você acha que com Mulher Maravilha, 1984, com mais esse monte de filmes que a gente falou, entre eles Kong vs Godzilla, que... Nossa, isso é esperado, né? E você pode não gostar, mas a galera tá doida pra ver esses dois monstros saindo na porrada, entendeu? Eu, por exemplo, tô louco pra ver. Você não gosta? Mas, velho, eu sou torcedor do time do Lagartinho porradeiro lá desde criança, entendeu? Então, Se o Godzilla perder pro Kong, pelo amor de Deus, né? Não, aí... Pode sair fora. Desistir da carreira de monstro. Pode desistir, pendura as garras de monstro lá, porque não. É difícil. Agora eu tô lembrando aqui de uma coisa, cara. Essa questão de contemplar o filme no cinema e tudo mais, que vários diretores, vários cineastas há uns anos atrás criticaram e assumiram que cinema de streaming não é cinema. O próprio Spielberg, o Scorsese que voltou atrás, o Nolan também. Isso, Coppola, exatamente. E aí agora os caras vão estar condicionados, né? Se isso se popularizar, condicionado a estar fazendo filmes para essas plataformas, aí agora... como diz o ditado, né? Nunca diga que dessa água não beberei. Verdade. Agora deu ruim, filho. E se quiser continuar trabalhando, vai ter que ser... Quebrar o ego, né? Engolir o orgulho. Agora vocês pensam comigo. A Warner chega com um escopo fortíssimo para 2021, de acordo? Isso a gente tá falando só dos lançamentos do cinema. Tem o Snyder Cut, que gostando ou não foi o grande chamariz para esse. Hoje todo mundo olha para HBO Max graças ao anúncio do Snyder Cut, que eu acho que no final das contas vai acabar se perdendo no meio do catálogo aí, mas enfim. Vocês acham que os outros estúdios não vão se mobilizar? Exemplo, a Disney, com o acervo que a Disney tem, né? Vocês acham que não... Cara, se der certo, se trouxer assinante, velho, como eu falei, vai pingar Mulher Maravilha, Viúva Negra, vai pingar Eternos, vai pingar Doutor Estranho. Eles não vão querer tomar pau, né, velho? Não, entendeu? Os bobeares vão querer até fazer reality show do Pateta lá pra poder colocar no... Eles não vão arriscar, velho. O Tenet e os Novos Mutantes estão aí de exemplo, né? Eles vão querer se arriscar de novo. Pois é, o seu Nolan vai ter que se reeducar também, porque não vai ter mais grana pra ficar explodindo ali no set, não, hein? Tem de economizar agora, né? Vai ter que economizar. Diminuir a luz. Explodir um avião. Não, é o seguinte, ó, tem um Fusquinha 66 aqui pro seu. Meu amigo, tem de cortar orçamento, velho. Já é assim aqui no Brasil há muito tempo, já vem pra cá fazer um laboratório pra saber como é que faz um filme com um orçamento baixo. E filme bom, diga-se de passagem. Aí uma coisa que Vini abriu um leque legal, quem tem a ganhar são essas produtoras independentes, né? Esses cineastas independentes, diretores que tem projetos legais aí, que tem aí agora a oportunidade de estar lançando aí no streaming, que não ia para um circuito comercial de cinema, né? Por exemplo, aqui na cidade onde eu vou, só passa blockbuster. Você não assiste um filme de um outro gênero, é só blockbuster.
Inclusive, a gente estava falando até do Poderoso Chefão, né? Desse corte aí do Coppola. Mesmo com a pandemia tendo reduzido o conteúdo e tudo mais, mesmo assim não veio para a cidade onde tem o cinema aqui. Que eu vou. Eu que moro aqui em Cascavel, no Paraná, também não veio para cá. E eu vou assistir terça-feira. Terça-feira entra em comercialização a versão on demand, né? Via mídia digital, e eu vou assistir o corte do Coppola na terça-feira. Esse era um filme que realmente de fato eu teria prazer em ir no cinema mesmo, claro, respeitando todos os protocolos sanitários necessários, porque o momento pede, mas eu teria prazer de ir assistir, entendeu? Porque né, quando os cinemas reabriram aqui, isso aí a gente até conversou, eu e o Ed, uma dessas nossas conversas em off aí, o cinema que ele reabriu trazendo de volta alguns clássicos, assim, mais antigos, com preço baixo, para se tornar uma atração que fosse atrativa à galera, né? Então aqui passou Harry Potter e a Pedra Filosofal, passou o Primeiro Vingadores, passou Pantera Negra, passou Indiana Jones e a Última Cruzada, e de fato não fez sucesso, né? Eu, para mim, por exemplo, eu não iria assistir esses filmes aí, né? Porque para mim não tinha um apelo. Agora, ver um grande clássico que eu não tive a oportunidade de ver no cinema, exemplo, um Cidadão Kane, um Poderoso Chefão, um Mágico de Oz, né? Luz da Revolução, um filme do Chaplin, assim, aí eu iria. Respeitaria os protocolos sanitários e iria. Mas é um gosto muito pessoal, não é um gosto que, digamos assim, seja generalizado com o grande público, né? Exatamente. Antes da pandemia, bem antes da pandemia, eu tive a oportunidade de assistir Pulp Fiction, Tempo de Violência, no cinema. E eu não tive essa oportunidade quando foi lançado, porque era muito pequeno. E foi uma experiência muito legal, muito, muito bacana. E tá tendo muito isso mesmo que vocês estão falando. Aqui na minha cidade, eu dei uma conferida aqui, não rolou isso mesmo. Não chegou aqui esses filmes, pelo menos não no meu conhecimento. Mas devido à pandemia, a diminuição das produções, estão sendo reprisados aí muitos filmes nos cinemas para justamente tentar esquentar os cinemas e tal, que realmente foi uma das áreas extremamente afetadas com essa pandemia, né? Bom, gente, só pra gente finalizar, pra gente entender a importância dessa mudança, né? A gente citou o exemplo de que o Poderoso Chefão não chegou nem na minha, nem na cidade do Vini, muito menos na cidade do Ed, né? Justamente porque não é um filme que tem apelo comercial com o grande público, é um filme muito de nicho. Certo? Olha a falta que faz o tal do cinema de rua. Exatamente. A falta que faz o tal do cinema de rua. Por quê? O cinema de rua, eu não vou contar cidades pequenas, porque na cidade pequena, de fato, a cidade ela vai realmente ser mais acanhada nesse tipo de coisa. Mas vamos contar a cidade de médio e grande porte. Cara, existiam cidades que tinham 7, 8 cinemas de rua, cada um com no mínimo 4 salas, 5 salas de cinema. Então, assim, você tinha muita oferta de sala, e aí os filmes mais variados possíveis eram passados nessas salas. Então você tinha salas de cinema, claro, passando blockbuster, passando filme do momento e etc., mas você tinha salas de cinema que tinham abertura para filmes mais de nicho. Ofertavam ao público a oportunidade de ver uma produção independente, de ver um filme que fugia do escopo de Hollywood, um filme francês, um filme argentino, um filme espanhol. Eu me lembro bem quando eu morava em São Paulo, isso alguns anos atrás, a gente tinha o Cine Belas Artes. Quem é de São Paulo que está ouvindo a gente vai se lembrar. Ficava na Avenida Rebouças ali, etc. O Cine Belas Artes, ele tinha o Cine Belas Artes 1 e 2, era um de frente para o outro, se eu me lembro bem. Dava um total mais ou menos, sei lá, de 10, 12 salas de cinema, onde além do filme do momento, ele oportunizava você de assistir outros filmes que fugiam desse escopo comercial, você entendeu? E, né, com o evoluir dos tempos, com a mudança do negócio chamado cinema, os cinemas de rua acabaram, né? Então implica assim, hoje a gente passou esse programa todo discutindo o tamanho do impacto dessa mudança, e a gente chegou a um monte de conclusões e viu um monte de lados dessa mudança, mas assim, a gente vai conseguir entender
realmente o tamanho desse impacto, sei lá, daqui a 2, 3 anos, onde a gente vai entender realmente o que é essa mudança que vai ser startada agora dia 25 de dezembro com Mulher Maravilha 1984 vai gerar no cinema. Lembrando que Mulher Maravilha 1984 vai estrear no Brasil nos cinemas uma semana antes, dia 17 de dezembro, e o Popverso estará em férias, mas mesmo assim eu estarei lá aventureiro com roupa de astronauta no cinema para assistir e depois escrever a crítica para vocês. Pois é, rapaziada, vamos às nossas considerações finais sobre o programa de hoje. Quer falar? Eu já falei demais hoje, o povo não aguenta mais ver eu falar. Até de alienígena montando aparelho de som eu já falei hoje. Bom, é isso aí, né, cara? Abordamos aí muitos prós, muitos contras também dessa coisa que ainda é muito nova. Apesar da gente ter citado muita coisa aqui, é tudo incerto ainda, nada é concreto. Então é esperar para ver, né, o que vai acontecer. Mas o fato é que o cinema, não só o cinema, mas toda a humanidade, toda a indústria do entretenimento caminha para novos rumos que são desconhecidos até agora, né? Mas vamos ver aí, né? Quem viver, verá, né? Eu quero agradecer a todos vocês aí, André, você, Vini, os ouvintes aí da Rádio Pânico, todo mundo, um forte abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém! E a gente vai guardar esse programa de hoje. Quem sabe no futuro a gente pode ouvir e ver no que a gente acertou, no que a gente errou. Exatamente. Uma projeção do tempo. Boa ideia. Vamos salvar isso aí no pendrive. Pendrive também já é coisa antiga também, né? Mas vamos salvar no pendrive, enterrar isso daí. Daqui a 10 anos a gente desenterra e vê. E aí a gente vai ver tudo que aconteceu. Pode crer. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos os ouvintes. E é isso, domingo que vem estaremos de volta nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Tchau, gente! Teorias malucas, informação e muita nostalgia. Você só encontra aqui no Claquete.